Vamos fazer uma oração, irmãos? Querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que estamos aqui com vida e saúde. Obrigado pela oportunidade de te adorarmos. Obrigado por estarmos aqui na tua santa casa, Pai. Gostaria de pedir humildemente a tua presença. Eu oro para que o Senhor fale por mim, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca e toque o coração de cada um naquilo que cada um precisa ouvir, Senhor. Nos abençoe através do teu Santo Espírito e fique também com aqueles nossos queridos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Obrigada, Senhor, por todo o teu amor, a tua paciência mediante as nossas falhas. Que o Senhor limpe nosso coração e que a nossa mente esteja focada em Ti neste momento. Em nome de Jesus, amém. Bom sábado! É uma alegria muito grande, depois de tanto tempo, estar aqui de volta com essa igreja tão querida que mora no nosso coração. Fazia muito tempo, ali desde o início da pandemia, eu acho que a gente não vinha aqui, né? E é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Bom, o assunto que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho é sobre uma das apostasias que tem acontecido, que eu acho que muitos de vocês já devam ter percebido, está acontecendo no nosso meio, né? No meio dos cristãos, no meio de adventistas, que seria uma apostasia ideológica. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu, na minha vida, né, pessoal, eu experimentei esse ponto de interrogação, né? Será que eu deveria ir para a direita, para a esquerda? Qual lado eu deveria seguir? E, na verdade, irmãos, não tem nenhum lado, né? Nem a direita, nem a esquerda. A gente tem que olhar para quem? Para Cristo, né? Que está no centro. E depois de ter vivido algumas experiências, eu refleti bastante, né, no que eu poderia conversar aqui. Deus tocou meu coração para falar sobre esse assunto que está em alta, né? Que em relação às ideologias hoje que estão entrando para dentro da nossa igreja. Bom, mas vamos conversar primeiro sobre o que é apostasia. Tá? O que seria uma apostasia ideológica, mas primeiro, o que é uma apostasia? Alguém pode ler para a gente, por favor, 1 Timóteo 4:1? Então, apostasia é negar, né? Ou abandonar a fé. É uma revolta contra Deus. Ou renunciar, né? Uma doutrina, uma teoria. Ou como a gente vê aquilo ali, aquela fotinho, né? Colocar realmente uma doutrina, colocar uma crença no lixo, né? É uma rebelião, uma revolta contra Deus. E a gente vê ao longo da história, ao longo de toda a Bíblia, várias apostasias, né, que aconteceram. E eu gostaria de trazer primeiro a apostasia que aconteceu, né, no Israel antigo, que seria uma apostasia alfa, né? Ellen White fala bastante sobre a apostasia alfa, apostasia ômega, e a gente tem ao longo de todo o período da história, tanto no Israel antigo, né, quanto no Israel moderno, que somos nós hoje. E a apostasia alfa do Israel antigo, eu coloquei aqui para ilustrar a apostasia de Corá, Datã e Abirão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, talvez vocês lembram qual foi essa apostasia. E a apostasia ômega do Israel antigo, Baal Peor. E essa foi uma apostasia muito grande. Foi uma apostasia terrível e eles estavam aonde quando eles se apostataram em Baal Peor? Prontos para entrar em Canaã. Eles estavam ali, né, nas bordas do Jordão, pertinho da Terra Prometida. E hoje, onde nós estamos, irmãos? Né? Nesse mesmo momento, a gente está ali à beira, né, do Jordão, próximo a entrar na Terra Prometida. E a apostasia alfa do Israel moderno, né, houve na época de Ellen White, através de Kellogg, né, uma grande apostasia, e Ellen White mesmo fala que foi uma apostasia alfa, né, que aconteceu. Então, se a gente tem uma apostasia alfa no Israel moderno, a gente tem que ter o quê no Israel
no Israel moderno também, uma apostasia? Oh, meu Deus. E eu trouxe 2 versos, eu gostaria que alguém lesse, por favor, Eclesiastes 1:9. Agora é 1 Coríntios 10:11. Então, o que aconteceu no passado vai se repetir, né? É o que a Bíblia fala. Não há nada novo debaixo do sol, não tem nenhuma novidade. O povo se apostatou lá no passado, vai ter apostasia de novo hoje. Só que essas apostasias que a gente tem que olhar no passado não é apenas para a gente olhar como história. Qual é o motivo da gente ver essas apostasias que aconteceram no passado? Nos serve como aviso. É um alerta de Deus. Não é meramente história, né? Uma leitura. É para a gente saber o que aconteceu, para a gente ficar avisado, em alerta do que vai acontecer hoje. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a apostasia de Corá, Datã e Abirão. Eu gostaria que alguém lesse, por gentileza, Números 16, 1-4. Porque aqui a gente vai começar a ver os tipos de apostasia que foram acontecendo, tá? Isso. Então, qual foi o tipo de rebelião que houve aqui entre esses 3 homens? Eles estavam revoltados, né, achando que Moisés era autoritário, né? Eles estavam revoltados pelo autoritarismo. Eles também eram filhos de Deus, eles também eram santos. Por que só Moisés tinha que decidir, né? Por que ele tinha que tomar todas as decisões se eles também eram filhos de Deus, né? Eram santos perante Deus. E olha o que Patriarcas e Profetas nos falam. Os juízos com que foram atingidos os israelitas serviram durante algum tempo para restringir-lhes a murmuração e indisciplina. Mas o espírito rebelde ainda estava no coração e finalmente produziu os mais amargos frutos. As rebeliões anteriores tinham sido meros tumultos populares, surgindo dos impulsos momentâneos da multidão exaltada. Agora, porém, formou-se uma conspiração muito bem fundamentada como resultado de um propósito decidido de subverter a autoridade dos líderes religiosos designados pelo próprio Deus. Isso aconteceu logo no início dos 40 anos. Né? E vocês lembram o que aconteceu depois? Qual foi o final triste dessa história? Não lembram? O que aconteceu com esses 3 homens? Engoliu eles. Exatamente. Foi muito triste o que aconteceu. Mas qual que era o propósito? Está ali em negrito. Subverter a autoridade dos líderes religiosos. Vocês sabem o que é subverter? O que é subversão? Eu peguei aqui a definição, né, no dicionário. Subversão é uma revolta contra a ordem social, política e econômica estabelecida. Pode manifestar-se tanto sobre a forma de uma oposição aberta e declarada, como sobre a forma de uma oposição sutil e prolongada. No início, né, pode ser uma revolta, uma oposição sutil, mas depois ela pode se tornar o quê? Aberta, declarada. Então, o que eles fizeram, resumindo aí? Eles se revoltaram, né? Esses 3 homens e aqueles que os seguiram. É interessante essa palavra subverter, porque me lembra de um grupo, não sei, para quem acompanha mais as redes sociais, vocês já ouviram falar dos adventistas subversivos? Já ouviram? O que esse nome diz para vocês? O que seria um adventista subversivo? Será que a gente pode chamar de adventista? Ou seja, é um adventista que ele é revoltado, ele é contra
as doutrinas adventistas. Estranho isso, né? Mas existe, tá? E eu trouxe depois para vocês umas citações, umas provas para mostrar que eu não estou inventando, não. Que existe adventistas subversivos aí em nosso meio. Durante algum tempo, esta obra foi promovida em segredo. Entretanto, logo que o movimento ganhou força suficiente para garantir uma explosão franca, Corá apareceu à frente do partido e acusou publicamente a Moisés e Arão de usurparem a autoridade de que ele, Corá e seus companheiros tinham igualmente direito de participar. Houve, além disso, a acusação de que o povo fora despojado de sua liberdade e independência. Demais é já, disseram os conspiradores, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? O que ele queria? O que eles queriam? Liberdade e independência. E essa pseudo, liberdade, a gente vê por aí hoje em dia também, não vê? As pessoas também querem independência, também querem liberdade. E isso aconteceu no passado, né? Foi uma apostasia que aconteceu no passado e hoje será que a gente não vê a mesma coisa? Agora a gente vai para a apostasia ômega, né, do Israel antigo, que foi Baal Peor. Da mesma forma, eu gostaria que alguém lesse para a gente Números 25, 1 a 3. Então, houve uma contaminação dentro do povo. E olha que o Espírito de Profecia fala. Gente, eu estou trazendo esse assunto de forma bem rápida, tá? Por causa do tempo. Então, a gente só está, assim, recapitulando rapidinho. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Mas, depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarme e tão silenciosamente eram executados os seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sobre o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos, até para os guardas do povo. Foi tão sutil, né, no início. E qual que era o objetivo dessas mulheres? Transgredir a lei de Deus. Exato. Exatamente. Por que ele não conseguiu amaldiçoar? A gente vai ver ali mais pra frente. Deus não permitiu, né, que ele amaldiçoasse, mas teve um outro motivo também que o Espírito de Profecia fala. Aqui também a gente vê, né, que o povo ele pareceu, né, ter endoidecido. Os príncipes e principais homens também foram os primeiros a transgredir, não só o povo, né, mas os principais homens. Então que a gente não se assuste se a gente vê hoje os principais homens também transgredindo a lei de Deus, porque não há nada novo debaixo do sol. E eles também se juntaram a Baal Peor. E olha só, o porquê que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Quando Balaão foi chamado para amaldiçoar os hebreus, não pôde, com todos os seus encantamentos, trazer mal sobre eles. Pois o quê? Senhor não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Eles haviam pecado? Não. Mas, quando em virtude de cederem à tentação e transgredirem a lei de Deus, sua defesa se afastou deles. Quando o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Daí exercer Satanás todo o seu poder e seus ardis para o seduzir ao pecado. Se aqueles que professam ser depositários da lei de Deus se tornam transgressores de seus preceitos, separam-se de Deus e serão incapazes de subsistirem perante seus inimigos. Então, qual foi a porta aberta
para que a maldição pudesse cair sobre eles? A própria transgressão. Né? Eles se afastaram da lei de Deus. Será que a gente não vê isso acontecendo hoje também? Hoje a gente vê muitos adventistas, né, falando que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Mas ela não é a palavra de Deus. Né? Ela foi inspirada, né? Só que a gente tem que entender que naquela época os homens eles sofriam influências, né, sobre o tempo ali que eles viviam, sobre os costumes. Então, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Vocês já ouviram alguém falando isso? Só que daí assim fica fácil, né? Aí a Bíblia parece um buffet. Eu escolho aquilo que eu quero, né? Eu pego aquilo que me agrada. Tudo para quê? Para eu poder me desculpar dos meus próprios pecados, né? Das minhas próprias transgressões. Mas enquanto a gente se manter firme nos mandamentos de Deus, estaremos protegidos contra as ciladas do inimigo. Então, qual que é a nossa única e exclusiva salvaguarda contra os ardis de Satanás, gente? É a palavra de Deus. A partir do momento que a gente se afasta da lei de Deus, a maldição ela entra no nosso acampamento, ela entra dentro da nossa casa. Aí que a gente vê a apostasia alfa, né, do Israel moderno. Alguém pode ler essa citação, por favor? Alfa de heresias letais. Olha o que ela já falava da apostasia alfa. Né? E quais eram um pouco das heresias do livro The Living Temple, né, de Kellogg? Panteísmo, de que a gente deve adorar, não a Deus, mas as coisas criadas, né, a natureza. A personalidade do Espírito Santo também, né, Trindade. E outras ideias místicas. E ela repreendeu, né? Ela disse que o que ia acontecer seguir-se ao ômega. E o ômega vai ser recebido por quem? Para aqueles que não estiverem atentos, né? Dispostos a obedecer e ficar atentos às advertências dadas por Deus. Então ela já estava alertando que o ômega viria. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da apostasia ômega. Mas antes eu quero deixar claro aqui que nós não devemos jamais atacar pessoas, mas sim ideias, tá? Então tudo que a gente falar aqui não é nada sobre ninguém, né, sobre cada indivíduo, mas sobre ideologias, sobre opiniões, tá? É disso que a gente está falando aqui. A gente já vê que dentro da igreja a gente já tem um mundanismo entrando, né, através de música, alimentação, vestuário, cultos jovens. Isso eu creio que já não é mais uma novidade para nenhum de nós. Eu lembro que em 2006, quando a gente morava em Loma Linda, eu era adolescente. E dentro da escola sabatina dos adolescentes tinha assim uma bateria, né, no palco, e rock mesmo, né, era tocado para os jovens. E quando a gente entrava era um ambiente escuro e logo eles jogavam um pirulito para a gente pegar, para ficar comendo assim no meio da escola sabatina. E eu assim fiquei muito chocada com aquilo, tá? Mas hoje não é diferente, né? Hoje a gente até nem se choca mais, porque isso já é comum. A gente vê em algumas igrejas adventistas, né, alguns grupos adventistas. E a música também, eu não sei, né, se vocês acompanham muito, mas recentemente um grupo bem famoso da igreja adventista lançou uma nova música, né? E vocês sabem qual que era assim, a melodia, o ritmo da música? Era um samba. Era um samba. E na hora, assim, me falaram, eu falei, não, eu preciso ver. Gente, assim, ó, eu fechei o olho, né? Aí eu comecei a ouvir. Até tinha gente comentando na rede social, olha, se eu colocar essa música, o meu vizinho vai me chamar aqui para um churrasco, já vai trazer a cerveja. Porque, gente, samba mesmo, tá? E assim,
muitos aí, a gente vai lá, vai ler, né? Vai o que as pessoas falam nas redes sociais, muitos adventistas apoiando. Pessoas grandes no meio adventista. Dizendo que, gente, para aí, né? O grupo fez uma música, né, mostrando um pouco da cultura brasileira, e a gente tem que se basear na letra, né? É letra que importa. Somente isso. Mesmo quando a gente vê o que diz o manual da igreja, o que Ellen White fala, não, mas né, o tempo é outro, a gente tem que atualizar algumas coisas, né? Será mesmo? E bom, se não bastasse esse mundanismo que a gente já vê há algum tempo, começou a entrar algumas falsas teorias, né, para dentro da igreja. Inclusive, né, essa ideologia de gênero, homossexualismo, feminismo, aborto. E isso a gente não vê no mundo, não, tá? A gente vê com os nossos próprios olhos dentro da nossa igreja. Inclusive, nos Estados Unidos, tem uma igreja chamada Seventh Gay Adventist Church. Tem uma igreja gay adventista. E essas pessoas, né, os transexuais, os homossexuais, são pessoas que precisam muito do nosso amor. São pessoas que sofrem. E eu conheço gente que sofre mesmo. Se você for ver testemunhos de ex-homossexuais ou de, né, transexuais, a vida deles não é fácil. A gente tem que amar, a gente tem que acolher essas pessoas, assim, com todo o nosso coração. Só que a gente tem que reprimir, a gente tem que condenar a prática pecaminosa. Não era isso que Jesus fazia? Jesus não passava a mão na cabecinha e falava, vai e volte a pecar. O que ele falava? Não peques mais. Só que, se a gente tem essa posição hoje, o que nós somos? Homofóbicos, né? Intolerantes. Falta amor. Né? Falta amor de Cristo no nosso coração, porque isso não é o verdadeiro cristianismo. A gente tem que acolher, mas a gente tem que reprimir o pecado. Eu coloquei aquela foto ali, não sei se vocês conseguem ler. Vocês já viram aquela fotinho rolando por aí, algum tempo atrás? Está escrito assim, ó, até vou chegar mais perto. Meu filho vai se chamar Ariel. Quando crescer, ele vai decidir se ele vai ser sereia, mulher ou sabão em pó. É engraçado até, né, se não fosse tão triste. Mas esse é um caso verdadeiro que aconteceu no norte, né, do país, de uma família, né, um casal que ia chamar o seu filho de Ariel, porque daí quando ele crescesse ele poderia definir se ele queria ser homem, se ele queria, né, ser mulher. E fizeram essa piadinha, né, em relação a isso. Mas será que não é verdade? Será que hoje muitas crianças não estão sendo criadas para decidir o que elas querem ser? E criança pequena, gente, tem alguma noção sobre a sua sexualidade? Não tem, né? Uma coisa é tu crescer, né, se tornar adulto e realmente acabar enfrentando alguns problemas, e a gente sabe, né, que a questão do homossexualismo, a questão do transexual tem problema, sim, né, fatores genéticos, mas também tem fatores de criação, né, fatores de abusos, coisas sérias. Por isso que eu digo, a gente tem que acolher e amar essas pessoas. Mas agora você dizer que você vai criar seu filho de forma neutra para ele decidir o que ele quer ser, é porque essas pessoas, eu acho que elas nunca tiveram, muitos jovens, né, que falam, que apoiam isso, nunca tiveram um filho, né, ou não precisaram criar uma criança ainda para sentir, né, na pele o que seria criar de forma neutra. Ó, eu coloquei aqui dos adventistas subversivos 3 citações, está lá no Instagram deles, vocês podem ver, tá bom? De um pouquinho que esses jovens hoje têm colocado. A primeira diz assim, ó, a Bíblia, sem o espírito hermenêutico da palavra de Deus, é uma arma nas mãos do diabo. Ok? A Bíblia sem Cristo faz mal. A Bíblia hoje é um ídolo, um amuleto mágico e uma ferramenta para justificar o ódio dos crentes fundamentalistas. Bibliolatria gera fanatismo e morte. Uau, né? Bibliolatria. Como se a Bíblia fosse um ídolo, né, na nossa vida, na vida aí dos fundamentalistas, né, para justificar o nosso ódio. Então eu tenho, né, a Bíblia como meu ídolo e a partir dela vou justificar todo o ódio que eu tenho pelos homossexuais, né, ou enfim, por pessoas que não acreditam como eu. E o segundo, o seu problema é que você acha que só existe um jeito de ser cristão, o seu. Vocês concordam com isso? O que vocês acham disso? Exato.
Só tem um jeito de ser cristão. Imitar a Cristo, claro. Imagina se cada um decidisse o que quer fazer. Que bagunça que não seria? Se todo mundo decidisse como gostaria de guardar as leis de trânsito, como é que seria essa bagunça? Então tem um jeito sim. Olha que sutil. E muito jovem comentando, curtindo isso, compartilhando. É isso aí, tá certo. E eu já ouvi da boca de várias pessoas, né? Falando que você tem que cuidar porque não existe só uma verdade. Tá? Não é a sua verdade. Existem outras verdades que você tem que respeitar também. Olha o perigo. E essa outra foto ali, vocês conseguem ver? Essa última? Acho que vocês viram, né, o que rolou ano passado em relação ao Superman. E sabe o que está escrito aqui embaixo? Vou ler para vocês. Tá bem difícil aqui. Fiquem com essa imagem. Nossa, não estou conseguindo ver aqui. Linda que... Fiquem com essa imagem linda que irritou os conservadores hipócritas. É para não chorar, né, gente? É triste. Então, assim, quando a gente condena isso aqui, a gente é o quê? Conservador hipócrita. A gente não pode mais dizer nada, a gente não pode mais abominar uma conduta, mesmo amando quem pratica essa conduta, que nós somos hipócritas, que nós somos desumanos, que nós somos fascistas, nazistas. Vocês já ouviram pessoas falando isso de perfeccionistas? E vai muito além, muito mais pesado que isso, né? Então, isso vem de adventistas, tá? E graças a Deus tem jovens que se manifestam ali nos comentários, criticando eles, né? Dizendo por que vocês ainda carregam o nome adventistas, né? E é tão sutil porque é aquela mistura da verdade com o erro que se a gente não fica bem atento, a gente cai feio. Cai, a gente tem que estar muito atento e baseado na Bíblia, porque se a gente tira a Bíblia da jogada, lascou, a gente não sabe para onde vai. Por experiência própria, estou dizendo, tá, gente? Quando a gente tira a Bíblia da jogada, a gente se perde. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, sobre o feminismo, tá? E quando a gente ouve, né, a palavra feminismo, primeiro a gente pensa, o que é o feminismo? Direitos iguais, né? Para homens e para mulheres. É bonito isso? É. Mas é tudo isso? Não. E aí a gente descobre só quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a origem do feminismo. E a gente tem aqui 3 ondas, tá, do feminismo. A gente vê que a origem tem origem, né, marxista e, né, iluminista. E a primeira onda, ela acontece de 1848 a 1990, né, com a onda dos direitos civis, né? Isso foi mais ou menos na época ali da Revolução Industrial. Então, as mulheres, elas queriam o seu lugar no mercado de trabalho, né? Muitas, não todas. E elas queriam ter o direito a voto. Só que naquela época, o que acontecia? O voto, tá? Ele era um direito derivado de um dever. Não é que nem hoje, né? Que você pode apenas votar. Não, lá se você votasse, você tinha um dever também. E por que só os homens podiam votar naquela época? Porque votar significava escolher alguém que teria poder de convocar uma guerra ou não. Por isso que só os homens votavam. Só que muitas mulheres, nessa época, elas não queriam, né, trabalhar fora. Porque o trabalho fora era um trabalho pesado. E muitas mulheres não aceitavam essas pautas defendidas, né? Elas queriam continuar como donas de casa, cuidando da sua família. Então, não foi sucesso total de acordo, né, com todas as mulheres, tá? Então, essa foi a primeira onda, né, em relação aos direitos civis, direitos de voto. Aí a gente tem a segunda onda, de 1960 a 1990, que foi a segunda onda, foi a onda da revolução sexual, tá? E o objetivo, né, de toda, né, dessa nova onda era a aceitação social do sexo livre, tá? Resumidamente. E uma das autoras, das teóricas mais famosas, né, e, enfim, ativas nessa época, não sei se já ouviram falar, foi Simone de Beauvoir. Francês. Ela é francesa. Beauvoir. É isso, mãe? Beauvoir. Isso. E essa mulher, gente, ela defendia fim do casamento, ela defendia pedofilia, incesto, aborto,
tá? Eu vou falar um pouquinho depois dela. Mas essa foi a segunda onda, né? Foi da revolução sexual. Aí veio a terceira onda, de 1990 até hoje, mais especificamente da ideologia de gênero, né? Que defendia a não existência de uma natureza sexual nos seres humanos. Ou seja, esquece a tua biologia, né? Você nasceu, esquece a genitália que você nasceu. Não se trata disso, tá? É isso que elas defendem aí a partir da terceira onda, que você não nasce, né, com um sexo biológico. Aliás, você pode ter, né, aquele sexo biológico, mas isso não determina a sua sexualidade. Bom, aí Simone de Beauvoir, ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? É uma das frases bem famosas dela. E ela diz aqui o seguinte: não acredito que existam qualidades e valores, modos de vida especificamente femininos. Seria existir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mundo inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. É o patriarcado. O trabalho de dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. É isso que o Espírito de Profecia fala? É bem o contrário, né? Que os anjos gostariam de ter a posição que uma mãe tem para criar um filho. Olha isso. E eu cheguei em um momento aí, né, quando eu comecei a ver um pouquinho sobre o feminismo, pensei, nossa, eu acho que o trabalho que eu faço dentro de casa realmente não é um trabalho bem visto, né? Porque eu fico em casa o dia inteiro, só educando, cuidando dos meus filhos. E aí comecei a deixar, né, o Espírito de Profecia de lado, comecei a realmente questionar essas coisas. Porque é realmente o que ela fala. Não visa a criação de qualquer coisa durável. Não é útil à sociedade, gente. Criar crianças, crianças bem educadas, né, uma família bem ordenada, não é útil para a sociedade. Não produz nada. A dona de casa está subordinada, é secundária, é parasitária. É para o seu bem-estar que essa situação deve ser alterada. O bem-estar dessa dona de casa parasitária, tá? Proibindo o casamento como carreira para a mulher. As mulheres não devem ter essa escolha. Isso não sou eu falando, é uma teórica muito famosa do feminismo, Simone. São palavras fortes, né? Completamente contra aquilo que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos falam. E aí vocês acham que hoje mulheres feministas, né, que vão de acordo aí com o que essas teóricas dizem, vocês acham que é fácil para essas mulheres conseguirem um casamento? Mesmo que elas queiram, que homem vai querer? Né? Me desculpa, mas que homem vai querer uma mulher que pensa que o trabalho dela de casa não é um trabalho, né, bem visto para a sociedade, que vai se negar a fazer comida para o marido, a cuidar da casa, cuidar dos filhos? Olha, eu até posso ter filhos, só que não vou cuidar deles. Essa Simone, né, de Beauvoir, ela, como eu falei, francesa, feminista, e ela pregava que gênero é uma construção social, né? Como a gente disse, não se nasce mulher, torna-se. E ela tinha uma relação aberta com seus parceiros, né, de forma pública, inclusive. E ela pregava a pedofilia, e ela teve um relacionamento com uma aluna de 15 anos, tá? Também isso mais tarde. E ela promoveu a reforma do Código Penal na França, petição pela despenalização de relações consensuais entre adultos e menores de 15 anos, né? A pedofilia. Isso não chegou ainda aqui, né? Mas a gente pode esperar pelo pior. E heterossexualidade é uma construção social. É isso que fala, né? Um pouco aí o que o feminismo fala. E aí a gente sabe que Ellen White, ela foi contemporânea, né, em algum momento de algumas teóricas. E eu vou ler essa citação e já vou explicar para vocês o contexto que ela fala isso aqui, tá? Aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor do direito das mulheres e do vestuário reformado podem igualmente romper toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que assiste a um não pode estar em harmonia com o outro. Ela fala isso aqui numa época em que, qual que era o contexto, né? As mulheres contemporâneas desse movimento, as mulheres desse movimento, elas estavam se unindo a homens
que estavam defendendo uma lei seca, por isso o movimento de temperança, né, na época, porque naquela época muitos homens estavam bebendo de forma muito séria, assim, eles estavam pastores, né, eles bebiam demais, então estava tendo um problema muito grande de alcoolismo. E aí as mulheres queriam se unir a esse movimento dos homens, né, para promover uma lei seca. Só que Ellen White diz que, ela falou, orientou essas mulheres que elas até poderiam se unir nesse trabalho, né, desses direitos das mulheres em relação à temperança, mas não só isso. Elas tinham que promover também, tinham que ensinar essas mulheres em relação à verdadeira fé, né, nossa fé adventista, e não que temperança era só abstinência de álcool. E ela começou a prever que outras pautas estavam se unindo a esse movimento, né, de intemperança. E aí o que acontece? Quando a gente tem motivos, né, aparentemente bons, né, motivos justos, e aí começa a lutar por esses direitos civis, muitas mulheres, elas acabavam, por lutar por esses direitos, elas acabavam pregando, né, falando que elas não deveriam ficar dependentes da família, de um casamento, e elas acabavam lutando contra princípios bíblicos. Então, esse era o perigo que essas mulheres, né, tinham, né, estavam enfrentando se elas se unissem a esse movimento, porque poderia começar, né, através de algo bom, que era contra, né, o uso excessivo ali de álcool que estava acontecendo naquele tempo, sobre a temperança, algo maravilhoso. Só que qual que era o perigo? As outras pautas, né, essa independência que elas queriam ter da família, né, no casamento, do patriarcado, que é o que elas falam bastante. Então, Ellen White alertou, né, que elas não deveriam, né, se unir, porque elas poderiam igualmente romper toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. Não dá para ser feminista e cristão ao mesmo tempo. Você acha que dá para ser? Porque muita gente acha, tá? Eu já ouvi de muita gente. Não, mas a gente pode ser cristã e feminista. Dá para ser os dois ao mesmo tempo. Mas Ellen White já falou aqui, já alertou há quantos anos atrás, né, que isso era um perigo. E aí eu já ouvi, né, de algumas pessoas falando, não, eu sou feminista porque eu luto em favor dos direitos iguais, eu luto contra a violência da mulher, né, eu luto contra a voz da mulher na sociedade, com os mesmos direitos civis. E você precisa ser feminista para lutar a favor disso? Não, né, gente? A gente pode ser cristão. Pode só ser um cristão para lutar em favor dos direitos das mulheres. Porque o que Deus fez? O que Jesus fez quando ele veio a essa terra? Ele oprimiu as mulheres? Não. Então por que a gente tem que carregar uma bandeira do feminismo para lutar em favor dos direitos das mulheres? Não precisa. Sendo um bom cristão, a gente já está fazendo isso, né? Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e ação. Foi assim que Deus criou, foi esse o propósito de Deus. A gente não precisa de uma ideologia para lutar em favor disso. Porque toda essa bagagem que o feminismo carrega é muito grande. Muitas pessoas se dizem feministas, mas nunca foram atrás para ver a origem do feminismo. Para ver o que as teóricas realmente falam, porque não sou eu falando, a gente lê algumas citações e tem muito mais. A gente poderia fazer um sermão só sobre o feminismo, né? Só sobre a primeira onda. Tem muita informação, muita coisa, muitas teóricas. Então, tudo que elas falam em relação a essa revolução sexual, em relação, né, aos deveres da mulher, da maternidade, do aborto, isso não se condiz, né, com a palavra de Deus. E a mesma coisa a gente fala, não, eu sou cristã, mas eu não creio em Cristo. Dá para ser cristã assim? Eu sou feminista, mas só sou a favor do direito das mulheres. O resto eu ignoro. Não dá? A gente leva um nome, né? E quando a gente leva esse nome, a gente tem que saber o que a gente está levando junto. Bom, agora vamos falar rapidinho do aborto, porque é algo bem recente, né? Vocês viram em relação à Colômbia, da legalização do aborto até 24 semanas de gestação. Vocês sabem o tamanho de um bebê, gente, com 24 semanas de gestação? A gente tem um exemplo ali daquela mão. Ele é bem pequenininho, né? Mas ele é todo formadinho. Ele já é perfeito. Vocês imaginam um bebezinho desse ser assassinado? Vocês teriam coragem?
Essas mulheres têm de fazer isso no próprio ventre. E o pior de tudo é que quando foi, até ali na Argentina, né, legalizado, aprovado o aborto, e na Colômbia, quando eu fui ver fotos na internet, as mulheres estão como? Vibrando, felizes, alegres por fazer isso. Alegres. Uma vitória muito grande, né, ter esse direito de matar, de assassinar o seu bebê de 24 semanas. E quais são os argumentos, né, que as pessoas têm quando se dizem a favor do aborto? São as mais esdrúxulas possíveis, na minha opinião, né? Uma dos argumentos é que as clínicas clandestinas ganham muito dinheiro, então a gente tem que legalizar o aborto para essas clínicas não ganharem dinheiro. Então vamos legalizar as drogas para os traficantes não ganharem dinheiro. Não vale o mesmo? Outro argumento é que muitas mulheres morrem nas clínicas clandestinas, né? E se fosse legalizado, não teria problema, né? Não haveria problema, elas não iriam morrer. Só que para cada mulher morta em um aborto clandestino, quem morre? O bebê. Para cada mulher que sai viva de um aborto clandestino, quem que morre? O bebê. Para cada mulher viva que sai de um aborto legalizado, quem que morre? Quem que sempre morre aqui? É o bebê. Por quê? Porque o bebê é um problema para essas mulheres. Ele é um problema, ele não tem voz, ele não tem como lutar por ele. Ele é uma vítima. E se fosse só o mundo, né, que estivesse defendendo isso, mas não é. São pessoas do nosso meio. E eu já ouvi de boca de adventistas do sétimo dia que sim, o aborto tem que ser legalizado, né? Por essas e outras questões. Alguém falou? Pode falar. Ativistas, né? E por quê? E por que matar o bebê não é? Quem disse que não é? Da onde que inventaram que matar o seu próprio filho não é? Eu sigo um canal, não sei se vocês conhecem, do pastor Eleazar Domini, se chama Fala Sério Pastor. É muito bom os vídeos dele. E ele fez aqui uma pequena pesquisa, os dados estão na internet, a gente acha facilmente. Uma comparação do nazismo e o aborto. Tá? A gente estava falando um pouquinho antes na escola sabatina. Inclusive, essa semana com os meninos a gente estudou um pouquinho sobre o Holocausto, né, sobre os campos de concentração. A gente viu vídeos de Auschwitz, eles ficaram muito impressionados. Porque realmente, gente, o nazismo, a gente sabe, foi algo terrível, foi a coisa mais cruel que a gente já ouviu. Né? E aqui, ó, quantos mortos, né, foram da Segunda Guerra Mundial? 70 a 85 milhões de pessoas pereceram. E não só, né, judeus, mas enfim, né, incluindo civis, militares, um total de 70 a 85 milhões. E quanto tempo durou a Segunda Guerra Mundial? 6 anos, né? Então, olha só essa comparação. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos, 39 a 45. Foram 85 milhões de mortos em 6 anos. Isso equivale a mais ou menos 15 milhões de mortes por ano. O aborto ceifa a vida de 42 milhões de bebês por ano. Em 6 anos, mesmo tempo de duração da Segunda Guerra Mundial, são 252 milhões de mortes. Isso equivale a quantas vezes mais? 3 vezes mais o número de mortes da Segunda Guerra Mundial. E essas pessoas que chamam, né, os anti-abortos, né, de nazistas, fascistas, eles não se deram conta que eles estão fazendo 3 vezes pior que os nazistas. Não é sério esses números? Oi? Sim, exato. Só comparando os 6 anos, né? Mas todos os dias a gente vê isso acontecendo. Ah, não, mas eu sou feminista
mas eu sou contra o aborto. Não, essas coisas aí eu já, né, não são todas as pautas do feminismo que eu sigo. Peraí, já é demais, né, dizer então que eu sou a favor do aborto. Será? A mulher não pode ser anti-aborto e defensora do feminismo. Bell Hooks foi uma teórica da segunda onda feminista. O que diz aqui? Você pode ser feminista e ser anti-aborto? Não. A própria teórica que está dizendo do movimento, né? Não é a gente. Então não tem como a gente separar as duas coisas, né? A gente não tem como dizer que eu sou cristã e sou a favor do feminismo, porque daí eu sou a favor da morte. Eu já quebro uns dos mandamentos aqui, só de início, né? É forte dizer, mas quem prega o aborto é pior que um nazista, gente. Isso é muito sério, muito sério. Eu não conhecia esses dados, esses números são horrorosos, né? E o pior disso é que, né, elas não estão matando um estranho, elas estão matando o seu próprio fruto, né? O seu bebezinho. Exato. Exato. Muitas mulheres, elas precisam fazer acompanhamento psicológico pro resto da vida, né? Porque elas não conseguem se perdoar do que fizeram. Enfim, a gente fala, né, de direito de mulher, da mulher, essa liberdade, né, que a gente precisa ter. Fala o socialismo, né? Será que realmente a mulher tem todos esses direitos? Será que essa é a questão? Ou a questão é o controle do Estado realmente sobre as nossas vidas? E eu pergunto isso para vocês por quê? O socialismo diz que uma pessoa deve ser livre para fazer o que quiser com o seu corpo. Porém, ela não pode, por exemplo, a mulher ela pode matar o seu bebê de 6 meses. Mas ela não pode educar o seu filho em casa. Vocês sabiam? Que a mulher não pode, uma família não pode fazer homeschooling? Não pode. Mas ela pode abortar. Ela pode matar o seu filhinho. Mas ela não pode fazer educação domiciliar com a criança. Porque ela vai ser denunciada, né? E vão bater na tua porta ali o Conselho Tutelar, o Ministério Público. Não pode. Então, será que tudo isso realmente tem a ver só com o direito, né, das pessoas, com a liberdade? Porque aquela mesma mulher que pode matar o seu filho, ela não pode criar o filho da forma que ela quer? Será que isso já não é um controle que querem ter da nossa vida, da vida dos nossos filhos, das nossas crianças, da nossa mente? É doutrinar as crianças, eles querem doutrinar as crianças. Assim como nós pais queremos dar o melhor para o nosso filho, doutrinar da forma correta, através dos preceitos de Deus, o mundo quer fazer o mesmo, Satanás quer fazer o mesmo. E aí, quem que vai doutrinar os nossos filhos, as nossas crianças? E não falam só para pais, né, avós. Mas Ellen White fala que todos nós temos responsabilidade sobre as crianças. Criança que está próxima da gente, a gente tem uma responsabilidade na educação delas também. Bom, eu falei tudo isso, né, de forma bem rápida, para a gente ver essa apostasia que está sendo introduzida, né, no nosso meio. E isso não é nenhuma novidade, porque a gente sabia que as coisas iam ser terríveis no tempo do fim. E Ellen White falou isso em relação à apostasia ômega. Ela fala que Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, hábitos, princípios, como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá essa distinção. Não poderá ser de outra maneira. As advertências feitas aos hebreus contra o identificarem-se com os gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam os cristãos adaptar-se ao espírito e costume dos ímpios. Se fielmente seguirem, né, os ensinos da sua palavra. E Cristo nos fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Então, todas essas ideologias, né, do mundo, a gente tem que entender como um sinal da volta de Jesus. Porque isso foi profetizado. E Ellen White fala que a apostasia ômega seria como, vamos ver aqui agora, de natureza mais assustadora.
tudo que a gente viu da apostasia, né? Alfa, de Corá, Datã, Abirão, de Baal Peor. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Será que o ômega está sendo de natureza mais assustadora hoje? Porque eu não sei a vocês, mas a mim tem assustado bastante. E o mais assustador não é os ímpios fazerem isso. É os do nosso meio. Isso é mais assustador ainda. Pessoas que conhecem os princípios da palavra de Deus estão se afastando. Porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores, espíritos de demônio. Então a gente está vivendo, eu acredito, né? Que muitas apostasias ainda virão, mas a gente está vivendo já uma apostasia ômega. Porque a gente está a um passo de entrar na Terra Prometida. E assim como Satanás se esforçou tanto para desviar o povo de Deus naquele tempo, ele está se esforçando hoje para nos desviar. Porque, como eu falei no início, a gente se depara, será que a gente deve seguir, né, a direita ou a esquerda? Onde que a gente tem que estar? Qual a nossa posição política? Nossa posição ideológica? Gente, para tudo. A nossa posição é essa, somente essa, a palavra de Deus. Esse caminho é no reto, né? A gente tem que olhar para cima, para o meio, não para um lado nem para o outro, porque para qualquer um dos dois lados a gente vai se perder. Se a gente estiver fielmente seguindo as Escrituras como a nossa única salvaguarda, como a Ellen White fala no Grande Conflito, né, no capítulo, acho que 34, que ela diz que a nossa única salvaguarda no fim dos tempos é a palavra de Deus. Se a gente estiver firmado aqui, a gente não vai se perder, irmãos. E a gente tem que estar com os ouvidos e os olhos muito atentos, porque Satanás, ele não está brincando. Ele está muito perto e ele está perto de muitas pessoas, né, amigas, amadas, conhecidos, familiares, com essas suas falsas, né, teorias, e a gente tem que ficar muito atento para não se contaminar com o mundo. Então era isso que eu queria passar hoje um pouquinho. Novamente, irmãos, nós precisamos amar, cuidar, acolher essas pessoas que estão apoiando essas ideologias, porque elas estão realmente perdidas, né? E por mais que estejam sinceras, sinceridade salva alguém? Não, elas podem estar sinceramente enganadas, né? E estarem sinceramente perdidas. Então, o nosso dever hoje é alertar os nossos irmãos. Eu sei que cada um de nós pode conhecer alguém ou vai se deparar em algum momento com alguém que apoia essas ideologias. E é nosso dever alertar essas pessoas para a salvação dos nossos irmãos e para a nossa própria salvação. Amém? Vamos fazer uma oração agora, irmãos? Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos avisa. O Senhor nos alerta o que vai acontecer no fim, através do princípio. Te agradecemos por todos os seus alertas, Senhor, à tua igreja. Te agradecemos porque tudo que aconteceu no passado, o Senhor nos avisa que vai acontecer no futuro e serve de alerta para nós nesses tempos, Pai, que estamos vivendo, tão tristes, tão terríveis. Pedimos, por favor, a tua sabedoria para a gente distinguir entre o certo e o errado. Nos ajude a nos firmarmos na tua palavra, que é a nossa única salvaguarda. E ajudarmos jovens, irmãos, familiares que estão perdidos no meio dessas falsas ideologias, dessa apostasia que estamos vivendo nesse momento. Sabemos que o Senhor está muito perto de voltar, por isso que Satanás está com todas as suas forças atacando os seus filhos, Senhor. Mas que a gente permaneça ao teu lado, permaneça sobre a firme plataforma, Pai. Nos ajude a te buscarmos, a buscarmos a verdade por nós mesmos, a não sermos enganados. Seja com cada um de nós aqui ao retornarmos para as nossas casas, que o teu Santo Espírito vá conosco e continue impressionando o nosso coração para seguirmos os teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.